Olá, seja muito bem-vinda a mais um encontro do nosso Clube do Livro Leveza no Maternar. Nós estamos estudando um pouquinho sobre apologética a partir do estudo desse livro aqui, Apologética da Mamãe Ursa. Se você ainda não tem o seu livro, eu vou deixar o link tanto no grupo do WhatsApp quanto aqui embaixo dessa aula para você adquirir o seu livro. Esse momento nosso aqui de troca, ele é importante, ele é relevante, mas o estudo do livro na íntegra, ele é essencial. Aí você vai perceber coisas que não serão faladas aqui na aula a partir do momento que você fizer a sua leitura, o seu estudo pessoal do livro. Ele é extremamente importante. Então, hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre mais uma mentira cultural. A gente vai estar falando sobre o emocionalismo. Nós começamos esse nosso estudo, as primeiras aulas, nós trabalhamos o conceito de apologética, o que é apologética, por que a apologética ela é importante para nós cristãos e para nós mães, né, especialmente. A gente viu que a apologética não se trata apenas de debater externamente e apresentar argumentos para convencer outras pessoas acerca da nossa fé. Antes de tudo, a apologética é uma defesa pessoal. É internamente você ter argumentos que vão manter a sua fé sólida, firme, mesmo quando todo mundo ao seu redor começar a duvidar da sua fé e questionar os princípios nos quais você acredita. Isso é importante para todos os cristãos, importante para nós mães, importante para nossos filhos, crianças e adolescentes. E logo em seguida nós começamos a trabalhar as principais mentiras culturais que são apresentadas aqui pela autora. E aí a gente começou a conhecer a mentira cultural e qual seria o argumento bíblico que nós poderíamos apresentar aos nossos filhos. E a gente tem percebido também que a maneira como a gente vai abordar os nossos filhos acerca desses assuntos está diretamente relacionado com a experiência de vida de cada um, está relacionado com a idade de cada um, o ambiente que nossos filhos frequentam, a forma como a nossa família está estruturada. Então você vai pegar tudo isso que você está aprendendo aqui e vai apresentar diante do Senhor, para que o Espírito Santo te conduza em sabedoria para que você possa instruir devidamente seus filhos. Não basta assistir esses encontros, revisar todas as aulas, pegar o almanaque. Gente, o almanaque tá ficando a coisa mais linda. Já tá quase pronto, porque a gente tá na reta final já. Então, no nosso último encontro, na última semana agora do mês de novembro, ele vai estar totalmente pronto na íntegra. Se você ainda não é assinante, se ainda não fez sua assinatura na plataforma, você precisa fazer, certo? Eu vou deixar o link lá nos grupos também. Você precisa fazer sua assinatura para você ter acesso ao material completo, porque tá muito bonito, tá ficando muito precioso, assim. O Senhor tem conduzido ali nos temas, nos tópicos. Se você não é da época que a gente estudava, né, revisando os conceitos, os conteúdos no almanaque, você vai ter a oportunidade de almanaque como se fosse um dicionário, né, temático, e ali a gente tem todos os temas, os principais termos que nós estudamos aqui, eles estão sendo organizados lá no almanaque em ordem alfabética, para você consultar sempre que for necessário. Então, não basta só você pegar tudo que você vai aprender lá e despejar em cima da sua criança. Precisa ser feito com sabedoria para que faça sentido para o seu filho. E esse processo de saber a maneira certa de falar, o momento preciso de falar, você só vai saber se você se permitir ser conduzida pelo Espírito Santo. Então, todo esse nosso processo aqui precisa ser regado à oração, precisa ser regado a tempo de qualidade com seus filhos, jejum, dedicação, para que você possa, de fato, ser uma mãe sábia que conduza seus filhos verdadeiramente no caminho que eles devem andar. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Eu te agradeço por mais esse encontro, Senhor. Por essa oportunidade de compartilhar com essas mulheres aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Nós te agradecemos, nós honramos ao Senhor pela vida das autoras, das mulheres que se predispuseram a escrever esse livro. Oramos pelos autores dos outros livros que também têm sido usados como base para esse estudo, que o Senhor possa abençoar a vida deles, fortalecer a vida deles, honrar a fé deles, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o ministério deles seja abençoado, seja honrado, que nós, como mães discipuladoras, como mães, ó Deus, que tenha assentado no nosso coração o desejo de instruir nossos filhos nos caminhos do Senhor, que o Senhor possa nos revestir de graça, de sabedoria, para que possamos conduzir os nossos filhos da maneira correta. Fortalece a nossa fé, firma os nossos passos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre emocionalismo. É o capítulo... Deixa eu voltar aqui. O capítulo 10 do livro. Então as autoras vão falar sobre
o emocionalismo, e o lema é siga seu coração, ele nunca mente. A gente já começa refutando essa afirmativa com a palavra do Senhor que diz que o coração do homem, ele é enganoso. Não é verdade? E que de todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a gente vai entender um pouquinho, eu tô com meu caderno aqui para não esquecer de nenhuma parte importante. Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora o conceito. O que é o emocionalismo? Né? Nas palavras da autora, exatamente nas palavras da autora, emocionalismo consiste em usar das emoções para substituir as faculdades intelectuais e de raciocínio humanas dadas pelo próprio Deus. Então, o nosso papel aqui não é negar a existência das emoções. Até porque nós sabemos que as nossas emoções foram colocadas em nós pelo próprio Deus. Então, nós temos emoções que são agradáveis e nós temos também aquelas emoções que são desagradáveis. A gente não gosta de sentir tristeza, a gente não gosta de sentir raiva, a gente não gosta de sentir medo, de frustração, vergonha, mas elas são necessárias, elas fazem parte da nossa essência. Obviamente que no plano original, antes do pecado, vergonha, medo, frustração não faziam parte do projeto, do plano inicial. A gente sabe que todas as coisas negativas que nos advêm, elas são uma consequência do pecado. Mas nós precisamos aprender a lidar com elas. Negar a existência delas não é o caso. Elas existem e nós precisamos passar por elas, porque nós agora, com a nossa natureza pecaminosa, nós precisamos ser aperfeiçoados. Então, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto frustração, é o meu caráter sendo aperfeiçoado. Quando muitas vezes a gente diz não para o nosso filho, o que a gente está fazendo? A gente está preparando ele para o que vai para o futuro. A gente está preparando ele para entender que o mundo não gira em torno dele, para entender que muitas vezes ele vai ter que abrir mão em prol de outras pessoas. Então, as frustrações, elas fazem parte da nossa vida por conta do pecado. No plano original de Deus, não tinha frustração, não tinha medo, não tinha vergonha. Você vê que o homem, ele andava ali no Éden, tranquilamente, ele conversava com Deus. E depois do pecado, ele sente vergonha. E aí, quando Deus chama por ele, que ele se apresenta, Senhor, eu te ouvi e me escondi porque tive medo, porque tive vergonha, porque eu não estava confortável em me apresentar diante do Senhor. E isso só aconteceu depois do pecado. Então é uma realidade, nós precisamos aprender a lidar com elas. Então, as emoções, elas existem, mas elas não devem liderar o nosso comportamento. Eu não posso fazer as coisas porque eu estou sentindo. Você só vai trabalhar quando você sente vontade de ir trabalhar? Não, tem dia que você está realmente muito bem disposto, você acorda, hoje vai ser um dia lindo no trabalho, você levanta e vai. Mas tem dia que você vai trabalhar por pura obrigação, porque você realmente precisa ir. Você não está com a menor vontade, você quer ficar deitado, mas você tem que se levantar e ir. Porque nós não podemos ser dominados pelas nossas emoções. Às vezes acontece uma situação no trabalho, você tem vontade de gritar com o seu chefe, por isso que você não grita. Porque você sabe que você não pode ser dominado pelas suas emoções. A gente precisa se controlar. Na verdade, as nossas emoções, elas precisam ser moldadas, disciplinadas a partir das escrituras em primeiro lugar. Primeiro item para moldar as nossas emoções, a palavra de Deus. Segundo, pela razão e pela realidade. Nossas emoções precisam ser moldadas. E o que isso quer dizer? Que eu vou moldar minhas emoções pela palavra, pelas escrituras e pela realidade. Então, por exemplo, eu vou falar o que eu quero falar mesmo. Se eu sentir vontade de falar, eu vou falar e ponto final. O que a Bíblia diz a respeito disso, de eu falar o que eu senti vontade? Sejam, pois, prontos para ouvir e tardios no falar. O que a palavra diz sobre nós falar? A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Então eu já vi que quando eu tenho vontade de falar mesmo, eu não tenho que falar porque não é isso que a Bíblia diz. Então eu já estou moldando minhas emoções a partir das escrituras. Pela razão, faz sentido eu sair por aí gritando com todo mundo, brigando com todo mundo? Não, então não tá certo. Realidade, eu tô com vontade de gritar com aquela pessoa porque minha interpretação dos fatos está dizendo que ela fez algo para me prejudicar, mas ela fez mesmo? Ou eu tô só imaginando que ela fez? Então, a gente molda os nossos sentimentos, as nossas emoções, a partir das escrituras, a partir da razão e a partir da realidade. Moldamos os nossos e nosso papel como pais, como mães, é também moldar as emoções dos nossos filhos. Mamãe, eu tô me sentindo muito mal, tá? Mas vamos pensar se realmente a realidade aponta para isso?
Todo mundo estava com raiva de mim. Será que estava todo mundo com raiva de você mesmo? Todo mundo estava rindo de mim. Será que estava todo mundo rindo de você mesmo ou você estava se sentindo assim? Então a gente vai moldando os nossos sentimentos, a nossa percepção acerca de algo que realmente é real. Então vamos um pouquinho da história do emocionalismo, né? Quem está lendo o livro sabe que em todos os capítulos a autora dá uma pincelada no contexto histórico. Como que o processo foi se desenvolvendo até chegar no que temos hoje. Então ela vai dizer, os modernistas, eles rejeitaram a autoridade e a revelação divina como fonte de conhecimento. E a gente começou a confiar, quando eu digo a gente, a humanidade, a gente começou a confiar na razão. Então Deus fica lá no quadrado dele e nós vamos descobrir as coisas pela nossa própria mente, porque nós somos muito inteligentes. Os pós-modernistas já mudaram isso aí. Jogou a razão fora, afirmando que toda verdade é, em última análise, subjetiva, ou seja, não existe verdade. Nós já falamos sobre isso aqui nas aulas anteriores. Não existe verdade. Nada pode ser comprovado. Existem várias verdades e, ao mesmo tempo, não existe verdade nenhuma. A única verdade que eles acreditam é que não existe verdade. O que é uma afirmação autoexcludente. Então, a gente vive nessa falta de segurança quanto às informações. Então, se eu não acredito mais em Deus como uma fonte segura para o conhecimento, para a revelação, se eu não acredito mais na minha própria razão, então eu vou acreditar em que agora? Nos sentimentos. Eu vou acreditar nos meus sentimentos. Aí o emocionalismo, ele vem confundindo os sentimentos com os fatos. O fato de eu me sentir assim, ou assado, como se diz, né? Começa a determinar os fatos. É isso que esse pensamento vai vir. Então, quais são os pressupostos do emocionalismo, gente? Antes de a gente entrar nos pressupostos, então vamos entender o contexto. O que o emocionalismo ele vai trazer para nós? Ele vai trazer que as minhas emoções, elas são o centro da minha vida. As emoções, elas são o centro. Tudo que o ambiente precisa fazer de tudo para que eu me sinta bem. Eu preciso me sentir bem. E aí o emocionalismo, ele vai negar as emoções negativas. Medo, tristeza, frustração, não é para sentir mais isso. A gente tem que estar se sentindo bem o tempo inteiro. Então o mundo tem que ser gerido de forma que todas as pessoas se sintam bem. Essa é a proposta. O mundo, nós pais temos que gerir a nossa família de maneira que nossos filhos se sintam sempre bem. Essa que é a proposta. Então, é uma linha muito perigosa, porque vai apontar para o nosso egoísmo, vai apontar para os nossos prazeres. É uma linha de raciocínio, é um pensamento, é uma ideologia que nos leva a fazer tudo o que queremos fazer. Eu faço porque se eu fizer isso, vai me sentir bem. E a gente parte desse pressuposto, se a gente dá uma olhada no que está acontecendo ao nosso redor, na quantidade de coisas que estão acontecendo, que as pessoas estão fazendo, inclusive dando vazão aos impulsos sexuais de forma exacerbada, exagerada, incontrolável, com várias pessoas, com grupos de pessoas, com várias pessoas simultaneamente, tendo vários parceiros e com animais, com objetos. Por quê? Porque eu preciso fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer para me sentir bem. Então a gente precisa ter cuidado. Nós que somos mães de crianças e adolescentes, nós precisamos estar atentos, moldar as emoções dos nossos filhos. Vai sentir frustração, sim. Vai sentir tristeza, sim. E tá tudo bem. E muitas vezes nós vamos provocar essa frustração e essa tristeza. Faz parte do treinamento. Quando ele pede, você tem dinheiro para comprar, mas mesmo assim você fala não. Faz parte do processo de treinar as emoções dos nossos filhos.